A nova composição do Congresso Nacional e o apoio ao atual presidente da República. Sobre esses temas, a gente conversa agora, gentilmente nos atende o senador eleito pelo partido União Brasil do Paraná, Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro. Tudo bem, ministro? Muito obrigado, parabéns pela eleição, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, ministro. O senhor declarou apoio ao presidente Bolsonaro nessa campanha, inclusive participou do último debate com ele na TV Bandeirantes, aconselhou, gravou vídeos para sua propaganda eleitoral, mas recentemente fez acusações muito sérias contra o presidente da República. Eu gostaria de retomar algumas e eu cito, em relação à interferência da PF, por exemplo, o senhor disse o seguinte em abril de 2020... Abre aspas, o presidente me disse mais de uma vez expressamente que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, pudesse escolher informações, escolher relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente. Em relação aos inquéritos do STF, também em abril de 2020, o senhor disse que o presidente me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no STF e a troca seria oportuna na Polícia Federal por esse motivo. E mais recentemente, o senhor disse o seguinte, em abril de 2022, ou seja, desse ano, assim como Lula, Bolsonaro mente, nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa e o Barra Torres, mentiu sobre mim. O senhor retira todas essas críticas ou o senhor se arrepende de ter deixado o governo dele ou mantém as acusações de que o presidente interferiu na Polícia Federal? Amanda, bom dia, Para ser muito claro, eu vou ser um senador independente. Eu fui eleito aqui no Paraná, não tive nem o apoio do Lula nem do Bolsonaro, fui um candidato independente, eles tinham seus próprios candidatos. E eu mantenho minhas divergências em relação ao Bolsonaro e não pretendo reescrever o passado. Agora, muito claramente, nós estamos num momento crucial para a República, para a nossa democracia, no qual um candidato, que é o Lula, que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, e ali você tinha uma corrupção vinculada a um esquema de poder. Se fala muito em proteção da democracia e realmente isso é fundamental. Entretanto, nós tínhamos ali um esquema de corrupção que corroía a nossa democracia por dentro. Isso a gente já viu no mensalão, que era compra, segundo a descrição do Supremo, compra de parlamentares por suborno para dar sustentação ao governo federal do Lula. Depois nós vimos no Petrolão o loteamento, o entranhamento da corrupção na máquina pública, focado especialmente na Petrobras, mas não tão somente, para arrecadar suborno, não só para diretores da Petrobras, mas igualmente para partidos políticos e agentes políticos. Diretores estes da Petrobras, os 3 principais, Nestor Severo, Paulo Costa, Renato Duque, que foram nomeados pela caneta do senhor Lula. Então, eu me posiciono contra esse projeto de poder que está manchado por escândalos de corrupção que corroeu a nossa democracia. Além de eu ter entendimento, Amanda, que a pauta econômica do PT não é condizente com uma economia moderna. Eu tenho um receio do que pode acontecer com o país, do ponto de vista econômico, e basta a gente olhar para o nosso vizinho, a Argentina, do Hernandes e da Kirchner, e aqui a gente não quer fazer se interferir em assuntos de outro país, mas tem uma inflação de 60% e a pauta econômica é muito semelhante àquela defendida pelo PT e pelo Lula. Então, eu estou me posicionando nessas eleições, no segundo turno, apoiando um candidato em virtude dos vícios do outro candidato. Deixar muito claro também que antes eu lutei por uma terceira via. Inclusive, eu apresentei o meu nome para ter uma alternativa. Eu sou particularmente contra essa polarização. Mas a polarização tendo se firmada no segundo turno, é necessário fazer uma escolha. E eu não sou favorável ao projeto de poder do Lula e do PT. Acho que seria desastroso, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista econômico para o Brasil. Amanda, mais uma? Ministro, o senhor descreveu aí um processo de desmantelamento da Operação Lava Jato, mas isso aconteceu durante o atual governo Jair Bolsonaro. O senhor cobrou independência e autonomia do Ministério Público e o senhor acusou o presidente de interferência na Polícia Federal, ou seja, o que nós estamos vendo é um esgarçamento, um desmoronamento das instituições responsáveis por
combater e por investigar a corrupção. O senhor acha, e o senhor já acusou esse governo de ser contra a Lava Jato, o senhor acha que houve combate à corrupção nesse governo e há indícios de corrupção nesse governo? Aí eu cito o caso dos pastores do MEC, da tentativa de compra de vacina na Covid, de rachadinha, de compra de 51 imóveis com dinheiro vivo. São casos de corrupção, de possível corrupção, que merecem ser investigados. Esse governo combate a corrupção ou pratica a corrupção? Tem como saber? Amanda, todos os fatos têm que ser investigados. E eu digo novamente, serei um senador independente. Agora, eu me oponho a esse projeto de poder do PT e não houve corrupção comparável com aquilo que a gente viu na época do PT e do Lula, em que essa corrupção foi entranhada. Também acho uma ilusão de muita gente achar que, caso o Lula seja eleito, vem aí uma democracia e um respeito às instituições. Nas próprias eleições de 2018, vamos lembrar, na agenda do PT, o que nós vimos era uma defesa de uma pauta de os reconhecimentos dos erros que haviam, que não tinham controlado a agenda das Forças Armadas e que tinham garantido autonomia ao judiciário, que teria gerado, né, a reação àqueles escândalos do PT. Foi mencionado agora há pouco, já estão produzindo aí dossiê, né, com um dossiê aloprado para me atacar, para atacar o Deltan. Estão querendo reescrever a história como se não tivesse havido corrupção. Reescrever a história é algo típico de regimes totalitários. Não estou aqui acusando o PT de totalitarismo, mas existe esse patrulhamento ideológico, eu tenho certeza que vão querer reescrever a história. E vou te dar mais um exemplo. O PT busca no TSE a cassação da minha eleição, o desrespeito aqui ao voto de quase 2 milhões de paranaenses, por motivos frívolos, por motivos banais. Então, cadê essa tal da democracia petista? O próprio Lula tem um vídeo, que foi muito divulgado nas redes sociais, em que ele afirma categoricamente que, voltando ao poder, ele vai querer perseguir aqueles que foram responsáveis pela investigação na Operação Lava Jato. Essas são as palavras de um democrata? Não são. Então, acho que nós estamos vendo uma ilusão em relação à suposta democracia petista que voltaria no caso de um governo Lula. Agora, também vou dizer para você, eu não tenho medo de cara feia. E se acontecer, espero que não aconteça, a vitória do PT e do Lula, estarei na oposição e estarei defendendo as nossas instituições democráticas. Assim como se, eventualmente, ganhar o atual presidente à reeleição, estarei defendendo no Senado as pautas que reputo corretas, independentemente do assentimento ou não do governo. Eu não estou indo ao Senado como funcionário do Bolsonaro, eu estou indo, sim, como um senador eleito por quase 2 milhões de paranaenses e com uma responsabilidade para defender os interesses do Paraná e do Brasil.